Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais um super tema que é um guia completo de adubação e calagem na cultura do milho. Então eu vou estar falando aí todos os aspectos aí, um passo a passo, na verdade, completo que envolve o processo de adubação e também de calagem na cultura do milho, como fazer, quais os principais objetivos, principais benefícios e muito mais. Antes de estar começando, peço para que você já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e, além disso, fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Mas antes de estar começando aqui o conteúdo, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o principal material que trata sobre análise e interpretação do solo do mercado. Você que quer saber todas as técnicas, as características, os conceitos que envolvem o processo, tanto de análise de solo, quanto também de interpretação da análise de solo, todo o passo a passo, desde o planejamento inicial, coleta de solos, o passo a passo para a coleta desse solo, encaminhamento para laboratório, obtenção dos resultados, interpretação desses resultados e colocar em prática todas essas informações. Então não perca tempo e clique já no primeiro link aqui da descrição. Não tem erro. Clicando no primeiro link da descrição, você já vai ser direcionado lá para o nosso site, onde você vai ter todas as informações sobre esse super material. Então não perca tempo. Primeiro link aqui embaixo. Bora lá. Basicamente, a cultura do milho ela é uma das mais importantes no mundo inteiro e principalmente no Brasil. O Brasil ele se caracteriza como um dos maiores produtores globais dessa cultura, dividindo com alguns outros países, como por exemplo os Estados Unidos. E para estar alcançando ali altos rendimentos na cultura do milho, é essencial ali que práticas como, por exemplo, a realização de uma adubação, a realização do processo de calagem, seja realizada de uma maneira eficiente e também de uma maneira criteriosa. Começando pelo primeiro passo, que é a análise de solo. Então, eu vou estar falando um pouquinho aí a importância da análise de solo para você estar fazendo a calagem e também a adubação na cultura do milho. Então, antes de estar iniciando qualquer prática, qualquer realização ali que envolva o processo de adubação, o processo de calagem, é importantíssimo estar realizando uma análise de solo. A análise de solo vai fornecer para você todas as informações relacionadas à fertilidade do seu solo. Essas informações, por exemplo, incluem ali níveis de macronutrientes, sendo estes principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que é o famoso NPK, como também os micronutrientes que são importantes ali para a cultura. Outras informações, como por exemplo, pH do solo, teor de matéria orgânica, textura do solo, você consegue estar obtendo também por meio da análise de solo. E com esses dados em mãos, é possível estar fazendo ali recomendações precisas e também estar evitando ali desperdício de insumos. Agora, nesse tópico, eu vou estar falando quais são os principais passos para você estar realizando a calagem na cultura do milho. Bora lá. Então, basicamente, o que que é a calagem? A calagem ela é a aplicação do calcário no solo para estar corrigindo a acidez desse solo. A acidez é um fator que pode estar limitando ali significativamente o desenvolvimento ali das plantas de todas as culturas e isso não é diferente com a cultura do milho. Então, esses solos ácidos, eles podem também estar reduzindo a disponibilidade de nutrientes e também estar prejudicando o crescimento do sistema radicular na cultura do milho. Então, para a realização do processo de calagem, existe um passo a passo que deve ser seguido, que eu vou estar comentando com vocês agora, começando pela coleta das amostras de solo. Então, você vai estar coletando ali amostras de diferentes pontos ali da área para estar garantindo
a maior representatividade possível. Outro ponto que é importantíssimo estar fazendo a análise do pH do solo. Eh, Essa análise do pH pode ser feita aí de diversas formas, junto com a análise completa do solo, ou então você pode estar realizando somente a análise do pH desse solo. Essa é a informação mais importante que você precisa para estar realizando a correção de um solo. Por quê? Porque o pH vai dar a amostra se existe a real necessidade de estar ocorrendo ali uma correção daquele solo ou então um processo de calagem naquela área. O outro ponto que é o cálculo da necessidade de calagem. Então, utilizar ali a fórmula adequada para estar determinando a quantidade de calcário necessária para estar elevando o nível do pH a níveis ideais. Geralmente fica entre 5,5 e 6,5 para a cultura do milho. Esse número se caracteriza como um pH neutro, que é o ideal para a maioria das culturas, inclusive para a cultura do milho. E o último ponto, que é a realização da aplicação do calcário. Então, está distribuindo ali o calcário de maneira uniforme da área, de preferência ali alguns meses antes do plantio, é recomendado pelo menos 3 meses antes da realização do plantio, para permitir que ele reaja com o solo da melhor maneira possível. Falamos sobre a realização da calagem, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o processo de adubação na cultura do milho. Bora lá! A adubação adequada ela é crucial para estar fornecendo ali os nutrientes que são necessários para um bom desenvolvimento do milho em todas as suas fases de crescimento. E a adubação ela pode ser dividida em duas etapas principais: a adubação de base e também a adubação de cobertura, que eu vou estar comentando com vocês agora. Começando pela adubação de base. Na adubação de base, você vai estar aplicando no solo os adubos principais para um bom desenvolvimento inicial da cultura. No caso, principalmente se destacam aí os macronutrientes, como o fósforo e também o potássio. Iniciando pelo nitrogênio, ele é essencial principalmente para o crescimento vegetativo da planta e é muito importante estar aplicando ele na forma de ureia, sulfato de amônio ou então em outras fontes. Agora, em relação ao fósforo, o fósforo ele é importante principalmente para o desenvolvimento radicular da cultura e para isso é importante estar utilizando o superfosfato simples ou então o triplo, o fosfato monoamônico, que é o MAP, ou então outras fontes. E também o potássio. O potássio ele é fundamental principalmente para a resistência a doenças e também para a qualidade dos grãos. E é muito importante estar aplicando o cloreto de potássio ou então outras fontes. Além da adubação de base, é muito importante estar realizando a adubação de cobertura. Basicamente, a adubação de cobertura se realiza com nitrogênio e também com o uso dos micronutrientes. É, com a adubação de cobertura com nitrogênio, é importante estar realizando essa aplicação em estágios críticos ali do desenvolvimento, como por exemplo o V4, que é o estágio 4, é o estágio vegetativo número 4, ou seja, é a etapa ali intermediária para o fim do desenvolvimento vegetativo da cultura do milho, e também o estágio V8, que é o estágio final do desenvolvimento vegetativo da cultura do milho. Ou seja, quando a cultura do milho estiver encaminhando ali para o seu desenvolvimento vegetativo final, é importante estar realizando essa adubação de cobertura com nitrogênio. Ou também pode ser utilizado, e também, na verdade, pode ser utilizado os micronutrientes, que em caso de deficiência constatado pela análise de solo, é importante estar aplicando alguns micronutrientes, como por exemplo o zinco, o manganês e também o boro.
E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as principais recomendações gerais para adubação e para calagem na cultura do milho. Começando pela rotação de culturas. Praticar a rotação de culturas é muito importante para estar melhorando a estrutura do solo e também reduzindo a incidência tanto de pragas quanto de doenças. Outro ponto importante que é o processo de irrigação. Então, tá monitorando a umidade do solo, também está aplicando uma irrigação constante, conforme, claro, a necessidade, especialmente em regiões que existe uma distribuição mais irregular das chuvas. Outro ponto muito importante que é o monitoramento, tanto de pragas quanto de doenças. Então, está realizando ali inspeções regulares e aplicando medidas de controle conforme necessário. Com isso, a prática correta tanto da adubação quanto da calagem na cultura do milho pode estar resultando ali em ganhos significativos de produtividade e também na qualidade dos grãos. Por isso, investir na análise de solo, utilizar insumos ali de uma forma adequada, seguir as recomendações técnicas são passos fundamentais para o sucesso de uma lavoura de milho. E por fim, é muito importante se lembrar que é primordial estar contando ali com suporte de agrônomos, suporte de técnicos, especialistas, para estar ajudando ali a ajustar essas práticas conforme as necessidades da sua área, as condições climáticas da região, a cultivar que você está trabalhando, e com um manejo adequado, a sua colheita do milho ela pode estar alcançando o máximo potencial. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, opinião, sugestão, fique à vontade para estar deixando aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e conferir a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa diversas dicas, dicas de cursos, materiais, livros, e-books. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, estão todas aqui embaixo também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.